E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast Marco Mercado, na nossa segunda temporada. E antes de tudo, já vai lá, curte, siga e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Nossa convidada é comunicadora, ativista, referência na luta por direitos, saúde, empregabilidade e representatividade trans. Ela traz consigo a força de uma trajetória marcada por resistência, afeto, autocuidado e uma voz que inspira e educa. Nascida em Belém do Pará, preta, travesti e criadora dos espaços mais importantes de conversa franca sobre viver com HIV aqui no Brasil, e transforma sua vivência em impacto social político, enquanto se destaca em projetos nacionais e internacionais voltados na comunidade LGBTQIAP+. Bem-vinda aqui, Isabelle Potter. Peço desculpas já porque eu tô meio ronquinho. Imagina, oi pessoal. Tá um pouquinho rouco, mas a gente vai ficar por aqui nessa conversinha gostosa. Primeiramente, obrigada pelo convite. Vou estar trazendo um pouquinho também da minha história, do trabalho que eu faço nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas por trás das redes também, né? Com a comunidade em geral, não só com a comunidade LGBT, porque quando a gente vai entrar em outros contextos falando de HIV e empregabilidade, a gente abrange muita coisa. Então, é um prazer estar por aqui, bater esse papo contigo, trocar essa ideia, eu acho que vai ser maravilhoso. Então, ó, fiquem por aqui que vocês vão gostar muito e que vocês vão escutar. Isabelle, me conta um pouco de você, como foi tua criação lá no Belém do Pará, em que momento você começou a ter consciência da tua identidade sexual, da tua orientação. Me conta um pouco de você. Ó, eu sou oriunda de Belém, eu sou oriunda do Norte. A minha infância foi uma infância muito normal, obviamente, uma criança que não era uma criança muito aviadada, mas as pessoas notavam que era uma criança bicha, né? Que era uma criança viada, como a gente fala no Brasil. As pessoas notavam, tinha um pouquinho ali de indiferença, mas eu tive uma infância muito, muito boa, não vou reclamar da minha infância. Já indo para a questão da transição de gênero, eu sempre me entendi travesti, sempre soube o que eu era. Houve um bloqueio emocional porque tem uma prima também que é travesti, inclusive. Nossa. Mandar um beijo pra Thalita Potter. Mais velha do que você. Mais velha do que eu, e ela passou por um processo completamente traumatizante dentro da minha família. E isso fez com que eu ficasse reclusa, né? Eu só fui entender e dizer, olha, eu sou desse jeito a partir do momento que o homem que fez parte da minha criação, que é meu avô, não estava mais, ele faleceu, então dali eu pude ter a liberdade, porque ele era minha referência, ele me criava e eu morava com ele, com a minha avó. A presença dela era bastante forte. Então eu tinha aquela coisa, eu falei, gente, não posso agora. Aí, acho que com os 14 anos de idade, 13, 14 anos, eu já vou dar aquele primeiro passo de, inclusive, sair de casa, né? Nessa idade? Já, mas não fui expulsa de casa. Foi uma decisão. Eu sabia que eu tinha que viver a minha vida e eu não queria que a minha família se metesse, tipo, minha família já não era presente e não era presente ao mesmo tempo. Não era uma família muito afetuosa comigo, porque é uma família afetuosa. Mas isso me deu a liberdade de poder fazer o que eu quisesse da minha vida. Então eu não queria trazer essa problemática, olha, mais uma, não, olha, tô indo embora. Beijo, vou pra São Paulo, tô indo viver. Aos 13, 14 anos, você já veio pra cá, olha 14 a mudança. É bem precoce a minha questão de sair de casa, assim, né? Foi bem precoce. Mas foi prazerosa também, não foi precoce, mas ao mesmo tempo foi uma liberdade. Óbvio que a gente perde quando a gente vai falar de uma pessoa, uma pré-adolescência, quando Sim. Você tá ali, que você já começou a viver a tua pré-adolescência de maneira adulta, porque muito acontece isso quando a gente vai falar de travestilidade, mulheres trans. Por mais que a gente esteja em 2025, ainda se repete muito isso. Hoje a gente sabe que as oportunidades são maiores, as famílias estão um pouquinho mais aceitáveis, mas a gente está falando de o quê? 25 anos atrás? Claro. Estou com 40, né? 25, 26 anos atrás, é muito tempo. Naquela época, outro fazia. Então, é isso, assim, tipo, não foi difícil para mim. Foi e não foi, né? Quando você veio aqui, você teve algum apoio? Veio por algum... Cara, eu vim sozinha, mas obviamente com todo aquele histórico. Morei na casa de cafetina, fui cafetinada. Naquele período, fazer o processo de transição para um lugar que não, para um país que não tinha oportunidade para travesti, parece que era obrigatório você ter que viver todo
Sabe a cartilha de, opa, você vai sair de casa, você vai para São Paulo, você vai fazer isso? Era uma cartilha que era seguida por todas nós. Algumas, infelizmente, não conseguiam finalizar essa cartilha e paravam no meio do caminho. Eu, graças ao meu pai Oxalá, consegui seguir a cartilha e evoluir, assim, como pessoa, porque naquele período era bem difícil para transicionar. Assim, ou tu transicionava estando na prostituição, querendo fazer, porque quando a gente vai falar de transição, principalmente hoje, existe a transição social, que é aquela das vestes, existe a transição física, que é a questão hormonal, cirurgias plásticas, que algumas fazem, outras não querem fazer. Então eu acelerei minha transição através do dinheiro que eu estava ganhando na prostituição, né? Foi tudo muito rápido. Eu com 16 com 17 anos já estava uma menininha, uma garota, né? Você começou a Cedo, transição hormonal muito bem cedo. cedo. Então Com conseguiu bloquear. uma travesti da rua da casa onde eu tava morando. Ela tava me deu os hormônios, eu falei, peraí. Já comecei ali, né? Que era assim naquela época. Era uma passava para outra o seu conhecimento sobre hormônios, sobre as coisas, e a gente ia conseguindo. Hoje tem acompanhamento médico. Atualmente existe um apoio Existe. hormonal pelo Aqui em SUS. São Paulo tem, aqui em São Paulo a gente é referência, né, com essa questão. Existe também hoje uma questão política que está tendo alguns bloqueios aí que eles querem desconhecer as identidades de crianças trans, eles não querem reconhecer que a gente também é criança, que a gente cresce sendo trans. E aí está tendo lá um bloqueio do CFM, que não querem que faça tratamento hormonal, bloqueio. Tudo já sabe como é que é, né? Brasil. O Brasil hoje se torna, apesar de ser um país laico, um país que está seguindo uma doutrina que está encaminhando para um evangélico extremo. E a gente, hoje em dia, apesar de ser um país laico, a gente entende que tem uma bancada evangélica lá em Brasília. Isso não era para existir no meu conceito. Se o Brasil é laico, a política tem que ser laica, Sim. não tem que ter uma bancada evangélica. E é justamente essa bancada evangélica que faz todas essas cobranças, toda essa extrema-direita, essas pessoas que estão na política, que são falsos moralistas, que dizem que querem defender a adolescência e a infância dessas crianças, que são crianças trans, mas no final das contas o que eles querem é foco na política, aparecer e fingirem, né? Porque a gente sabe o que acontece aí, no final das contas, dentro dessas famílias de bons comportamentos, que é onde acontecem as piores coisas, né? Estupro, pedofilia, tudo aquilo que acontece, e eles fecham os olhos, mas para as pessoas trans, bora botar o foco e bora atrapalhar a vida deles. O acesso pelo SUS para ter ajuda para a transição para o uso das hormônios Isso. a partir de que idade? Olha, eu te falo por mim. Eu tenho esse acesso porque eu já fazia tratamento hormonal, mas existem crianças que vão fazer acompanhamento psicológico, Sim. mas não têm o hormonal, por causa desse bloqueio de idade. A partir dos 18 anos, eu acredito que é a questão hormonal. E dependendo da situação antes, eu não sei bem te explicar essa questão. Mas o acompanhamento psicológico ele já é desde cedo. Justamente a mentalidade também tem que abraçar isso da existência das crianças trans, né? Porque eu me considero viado desde que sempre. A gente sempre. foi ensinado. Eu não entendia. Ontem, estava falando com um amigo, eu lembro muito bem, eu tinha 7 anos, a gente estava mudando de casa, eu tinha 2 amiguinhos Uhum. no meu bairro. E eles foram assim despedir de mim porque eu tinha que mudar Sim, sim. Quando você é criancinha, mudar de bairro, mudar de final do vida, mundo. né? Acabou o mundo. Uhum. Eu lembro muito bem que fui a me despedir de um, abraçado, e outro fui lá e dei um beijinho na boca. Eu não entendia por quê. Então, eu não lembro se você me falar desde que momento você... É que a gente já sabe. Exato. A gente sabe, não é que a gente convive com pessoas ou que ensinam a gente a ser uma criança LGBT, a ser uma criança trans, tá na gente, é a nossa natureza. Algo que nasce com a gente, tipo, é como as pessoas tendem a dizer que são questões psicológicas. E não é psicológico, gente, é nosso, a gente nasce desse jeito, não é que a gente ensinaram a gente. Exato. E, por exemplo, teve um podcast na primeira temporada de um psicólogo do Rio de Janeiro, Uhum. que ele tem seu marido e adotaram dois crianças. Eu acredito que eu tenha assistido ao Você assistiu? corte. E um delas fez a transição Eu acho que aos eu 6 anos, mas transição social, como você fez, de vestimentas. Aham. Então, eu achei maravilhoso. E a coerência, né? A gente vive em um mundo heteronormativo que faz que nós, se fosse
o jeito de vestir, o que a gente tá no seu redor, que ditaminasse o que a gente gosta, eu se fosse hétero, né? Você Não é? não. As pessoas tendem a achar que, tipo, quando a gente vai falar principalmente dessa questão de sexualidade, que é algo que, como a gente, aquilo que a gente transmite como de desejo, ou gênero, que é a maneira que a gente sente, eles tendem a dizer que a gente somos psicologicamente conturbados. E não pensam de que como eles nos adoecem tentando apagar a nossa identidade, tentando apagar a nossa sexualidade. A nosso adoecer, ele parte daí. Quando a gente se torna uma criança frustrada, uma criança problemática, sendo LGBT, que muitas vezes acontece, ou que a gente desvia, ou que lá na frente a gente vai tocar nesse assunto também, que é a questão de uso de entorpecentes, quando cresce, quando fica adulto, é devido a esses traumas. Então, esse adoecimento que ocorre na infância, a gente acaba adoecendo, sim, mas é por causa deles. É eles que fazem a gente adoecer, assim, por questão do tratamento, a não aceitação, o rechaço da família, a família que não aceita, a família que acaba deixando aquela criança de lado, não deixa brincar com coleguinha, não deixa fazer isso, porque acha que um vai passar pro outro. Acho que toda criança viada já passou de situações de, opa, alguém puxar, peraí, sai de perto dessa criança, que essa criança é meio... Ou então não brinca que essa aqui é meio estranha, essa criança aqui não é legal para brincar. E esse adoecimento é causado por eles, né? A gente não nasce doente. Quem adoece a gente são eles com comportamentos horrendos que eles têm de nos rechaçar desde criança. Quando faz pouco teve uma experiência bem ruim, que eu não soube nesse momento responder, uma pessoa X me falou assim, nossa, mas uma travesti entrar em um banho de mulher, não, tudo bem para essa pessoa. Mas eu acho que mas eu não concordo, por exemplo, que alguém. Eu acho que ele falava de alguém não binário, sabe? Tipo, Da com pessoa não vestes binária. Sim, da femininas, pessoa mas não com binária. pelo no peito, entrar e Sim, na sim, filha entrar sim. por trás. O que eu vou falar? Eu ficasse, nesse momento, sei porque eu não consegui responder. Mas o pensamento de que o jeito de se vestir A expressão de... vai ser um sinônimo de perversão, de que vai fazer algo na criança, vai fazer algo com a filha. É bem complicado. Hoje a gente está passando por um processo. Primeiro a gente vem com a travestilidade, né? Que a travestilidade e as transmasculinidades, que são essas identidades primárias dentro da transição de gênero, né? A mulher trans, a travesti e os homens trans. E logo a gente vem também as pessoas não binárias. As pessoas não binárias também já são provenientes do mesmo período. Elas estão tendo esse reconhecimento. A gente consegue trazer esse reconhecimento dentro da sigla agora, de algum tempo atrás, para que, de fato, a gente consiga. Quando a gente vai falar de pessoas não binárias e questão de expressão de gênero, que é a maneira que a pessoa se veste, né? Acaba que confundindo muito a cabeça das pessoas. Sim. O pelo no corpo, o pelo no rosto. E aí a gente precisa entender que esse processo de feminilidade ou de masculinidade, ele é imposto dentro da binariedade, pelo cristianismo, pela igreja, de dizer a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, a masculinidade do homem está na barba, a da mulher está na pele mais delineada, uma pele mais macia, e constrói-se uma imagem de homem e mulher padrão, por isso que a gente fala padrão, né, hétero, cisnormativo, padrão, que a gente está dentro das normas da sociedade, né, está ali dentro do que se diz homem e mulher. Sim. E aí quando você traz essa figura que distorce tudo e demonstra que ser mulher e homem está muito mais além da tua roupa, ou do teu pelo no corpo, ou da tua questão hormonal. Porque a gente tem mulher cisgênera que tem pelo no rosto por questões hormonais. Entende? Verdade. Aí vai puxar também para a questão do intersexo, que, porque para ser mulher, não só intersexo, né? No fundo aqui. Porque para ser mulher tem que ter útero, tu não tem útero. Tem mulheres cisgêneras que nascem sem útero. E aí? É um assunto que a gente vai ficar aqui. O mal é que a sociedade, ela é uma sociedade constituída e que segue normas cristãs. Sim. E quando a gente vai falar do cristianismo, que eu acho que, para mim, falando, eu sou candomblessista de família cristã, mas quando eu passo a entender a questão do cristianismo e a maneira que a igreja construiu a sociedade com os dogmas, porque aquilo que fala, né? Eu curto Jesus Cristo, mas eu curto Deus, mas não gosto muito dos fãs dele. Que os fãs que são o problema. Acho que eu sou dessa equipe. Entendeu? Não curto muito os fãs, porque são os fãs de Deus que acabam
provocando toda essa história de, opa, faz assim, faz desse jeito, não pode desse, não pode de outro. E aí a gente que é diverso, que faz parte dessa... Somos condenados, né? opa, vai pro inferno, né? Eu tô feliz da vida, se for pro inferno pra não cruzar com esse povo e... Já tô com o meu bilhete comprado. Que nós chegar no inferno, dar de cara com esse povo, gente, não dá não, né? Já basta que encher o saco na terra. Quais foram os desafios emocionais mais profundos nesse processo de assumir tua identidade? Qual foram? Os desafios emocionais mais profundos que você teve nesse período? Eu, de verdade, pra mim, Zapota, como eu te falei, eu sou proveniente de uma trajetória de mulheres trans e travestis de 25 anos faz. Sim. No meu período, como eu tive todo aquele processo de sair de casa cedo, ter que me prostituir, fazer isso, eu não tive tempo. Hoje, com terapia, eu parei pra pensar o que eu tive emocionalmente, o que me fez mal. Mas aquele período Não havia tempo pra não ficar. tinha tempo. Não tinha tempo pra eu parar e dizer, opa, eu tô passando por isso. Hoje em dia, as pessoas têm, graças a Deus, a comunidade trans consegue entender o que faz mal, o que não faz mal. A gente consegue entender o que a gente pode ajudar através desse entendimento que essa pessoa se sente mal ou se sente bem devido ao comportamento social onde ela vive, e a gente consegue identificar. Mas no meu período, eu não tive isso. Tipo, todo mundo... É uma pergunta que as pessoas fazem. Mas eu não tive tempo pra parar e dizer, não. Hoje eu faço terapia. A terapia eu consigo, também, já de quase vez em dois. quando, puxar alguma coisinha, tal coisa, mas já passou. Acho que quando passa, a gente acaba, já passou, né? Não tive esse processo emocional assim de, não tive. A minha transição, apesar de ter sido muito conturbada, prostituição, coisa ilícita, cafetinagem, tudo aquilo que faz parte, eu acho que me formou como pessoa, assim, me fez hoje ser essa mulher maravilhosa que eu sou. Gostei. Leonina ainda, viu, né? Leonina. Eu amo, Leão. Eu sou de Áries. Você é de Ares, eu sou Leonina. Caráter forte também. É. Como você cuida... bom. Não, nesse não, porque já a gente falou, acaba de falar da terapia. Vamos lá. Como surgiu o HIV Log e o que te levou a transformar sua vivência com HIV em comunicação pública? E na sua visão, qual é hoje o mito mais perigoso que ainda existe sobre o HIV? Tá, vamos lá. Primeiro, ao sair, quando há 3 anos atrás, eu vim pro Brasil, participei de um programa de TV aqui, de um reality que não foi ao ar, porque os sócios estavam tão brigando até hoje. Eles estão lá brigando pelo nome, alguma coisa. E quando eu saio da Europa, que eu estava na Europa, eu estava com 37, eu precisava virar a Espanha. Tava na Itália. Porque você falou que aprendeu nesse Não, mas eu falo 4 línguas. Eu falo 4 línguas. E aí eu falei, gente, vai ser uma virada de chave, eu precisava... Tinha acabado de passar pela pandemia, eu já vivia com HIV, esse ano vai fazer 20 anos que recebi o diagnóstico. Já fiz, aliás, foi em junho. Fez aniversário de 20 anos de diagnóstico. E aí eu me curei de uma depressão muito profunda, uso de droga, logo vem a pandemia, e na pandemia muita gente, eu sempre li muito, mas muita gente na pandemia se descobriu algo, Sim. né? Muita gente descobriu algo. Eu entendi a minha questão com a comunicação. E dentro desse universo da comunicação, eu comecei a ganhar alguns destaquezinhos nas redes, opinião, comecei a conhecer uma galera que já trabalha no meio um pouquinho mais acima, e eu precisava de virar aquela chave. Quando eu entro no reality, eu pensei, eu vou fazer isso aqui, se eu ganhar ou não, o que der, eu já vou fazer isso, a virada de chave para sair da prostituição. Sim. E eu tinha que tomar alguma decisão. Houveram algumas situações no reality, por eu ter entrado, que algumas pessoas estavam com algumas fofoquinhas falando que eu perdi um noivo que se suicidou, Sim. falando que eu havia passado HIV, uma fofoca interna, falando que eu havia passado HIV pro meu noivo. E que tal. por esta foi a razão por dar o suicídio? Não, só que na cabeça de quem é sorofóbico, de quem não entende, a razão, ela passou HIV pra ele, o cara se matou, né? E não era isso. Falei, peraí, que eu vou fazer uma coisa. Dentro do reality, falei dentro do reality que eu vivia com HIV e tal, isso repercutiu no período, né? E logo em seguida eu digo, essa vai ser a porta que eu vou fechar, porque dentro da prostituição, infelizmente, é um meio muito sobrecarregado. Se alguém sabe da tua sorologia, seja mulher trans ou travesti, ela vai passar um cliente pro outro e aquilo vai acabar com o teu trabalho. Porque por mais que exista ali um submundo muito perverso,
existe essa parte. Então eu falei, opa, essa vai ser a maneira que eu não volto mais pra prostituição. Sim. E daí, Porque eu automaticamente se fechei uma fechariam as porta. portas. E daí, a partir do momento que eu falei, eu não tinha noção do trabalho que eu iria ter à frente e de como as pessoas iriam receber. E foi recebido de uma maneira tão positiva, eu recebi tanta mensagem de pessoas falando sobre a questão de eu abrir a minha sorologia, eu, prostituta, que passou todo aquele processo e estava fazendo isso. Eu estava quebrando um estigma dentro da própria meio da prostituição com as meninas que também eu ainda faço parte daquele mundo. Por mais que eu não me prostitua mais, eu ainda estou ali. Porque eu ainda tenho esse contato. Então, algo ali virou e eu falei, bom, agora vem o HI Vlog, que vai ser a maneira que eu vou começar a falar sobre a minha vivência, sobre o que não fazer, dar dica. E aí o HI Vlog veio assim, de opa, peraí, tem que ter ali um quadrozinho, porque eu não queria só falar sobre HIV. Porque eu não queria me tornar a imagem do tipo, as pessoas iam falar, a Isa que fala de HIV, a Isa que vive com HIV, eu não queria isso. Queria que o HIV fosse um detalhe. É um detalhe na minha vida, mas ele não me define, como Claro. ele não pode definir ninguém. Mas, infelizmente, na internet, dependendo do assunto que você aborda, as pessoas vão lembrar de você só sobre aquele assunto. E aí eu fiz isso. Bom, o HIV Vlog veio, começou a ter repercussão, comecei a ajudar muita gente, comecei a perceber o quanto estava sendo importante esse trabalho, comecei a estudar mais, porque uma coisa é você viver com HIV e falar sobre a tua vivência. E aí, quando você torna público, você tem que ter a responsabilidade da maneira que você vai se comunicar. Exato. Dar a comunicação, dar a informação correta, quebrar aqueles estigmas de o que você não fala. E, tipo, foi algo que foi construído de maneira muito carinhosa e que eu tenho, tipo, muito prazer de hoje em dia falar, porra, eu consegui fechar uma porta e abrir outras, entendeu? Com aquela mesma chave eu abri um monte de porta. Por meio do vlog, você tem um contato direto com as pessoas. Isso, eu recebo muita mensagem. Logo no período, eu recebia muita mensagem de mulheres cisgêneras casadas que recebiam diagnóstico e queriam falar comigo para me dar uma força. E eu, às vezes, hoje em dia eu não faço mais isso porque é muita responsabilidade. Mas eu dava número de telefone, conversava, fazia aquele trabalhinho assim meio que. Mas é muita responsabilidade se lidar, porque eu tenho preparo psicológico para mim, entendeu? Claro. Pude ajudar no que eu podia ajudar, eu ia ajudando. O que você enxerga como os maiores acertos e lacunas do SUS no cuidado da população trans e pessoas que vivem com HIV? A gente tá falando do SUS. O SUS é referência, tipo, mundial. Começa de acertos que o SUS ele não te impõe limites de atender você que mora aqui no Brasil. Vamos Sim. lá, você é estrangeiro, você sabe o quanto é difícil você não estar no seu país, né? Eu morei em diversos países. Um período eu não tinha documento, tinha dificuldade para remédio e por aí vai. Aí a gente vai pegar um SUS aqui no Brasil que atende qualquer pessoa, independente se ela tiver um CPF ou não. Acho que é um dos maiores acertos que tem. Principalmente quando a gente vai falar do tratamento de pessoas com HIV e AIDS. E pessoas trans também, porque eles acolhem essas pessoas, né? Faz um entendimento da necessidade daquela pessoa e a gente tem um atendimento completamente humanizado. Hoje, não foi sempre assim. Sim. A gente sabe que esse tratamento humanizado para o HIV e AIDS, para pessoas trans, ainda acontecem muito, mas a gente não pode ocupar literalmente o Sistema Único de Saúde. Por pessoas que não sabem atender, ou pessoas que põem sua religião na frente, que ainda pouco tempo faz, foi uma moça trans para fazer atendimento no SUS, não sei qual era o tipo de atendimento, e a mulher pegou uma Bíblia para atender ela e começou a falar coisa. Ou seja, a gente não pode culpar pessoas que estão ali dentro, mas que o Sistema Único de Saúde é algo que o brasileiro, que a população no Brasil tem que ter, sim, orgulho, principalmente quando a gente vai falar de HIV e AIDS, né? Vai olhar os outros países que nem remédio dá, é tudo pago. Então, acho que os maiores acertos, assim, é essa questão de ter o atendimento humanizado e atender a toda a população, sendo ela cisgênera ou transgênera, da melhor maneira possível, que conforme manda ali o figurino e as regras que o SUS tem. Minha experiência com o SUS foi maravilhosa. Assim, eu teve uma alergia muito forte em 2012 e eu fiz por meio do SUS cirurgia de transplante de córnea, mais outras 3 cirurgias do olho. Minha mãe faz esse ano mesmo
no ano passado. Ela caiu no meu banheiro, se deslocou o braço. Aí eu chamei o SAMU, chamei a ambulância particular, chamei a todo mundo. Assim, porque minha mãe gritando. Com certeza. Chegou, o SAMU nos levou a um posto de saúde e em 1 hora e meia, fizeram um raio-x dela. E minha mãe tem residência assim, mas igual, é estrangeira, né? Óbvio, óbvio. Então, óbvio. é verdadeiramente de aplaudir o Sim, trabalho sim, que sim, faz sim. o SUS. É muita quantidade de gente que eles atendem. Então, Recentemente, uma amiga veio da Irlanda e ela precisava fazer uma coisa no SUS. Eu falei, ela falou, amiga, não vamos cobrar. Eu falei, não, amiga, vamos comigo, vamos lá no SUS. Ela, caramba! Eu falei, amiga, é isso. Ela foi com documento irlandês, ela falou, gente, passada. Eu falei, gente, completamente. É o que a gente tem acho que é uma joia brasileiro o SUS, né? Claro, tem os seus probleminhas, como todo lugar, mas. a vacinação também, acho que eu lembro que tinha na clínica, falava aí, todo mundo tem direito a se Todos vacinar. têm direito a se E vacinar. sem precisar de nenhum documento brasileiro. Vai lá e se vacina. Isso era maravilhoso também. Que em outros países a gente vê que não acontece, né? Que acho que as pessoas não olham. O Brasil em si tem uma questão com as vacinas que é de extrema importância. A gente é referência, Sim. né? A gente é referência. E para que não caia como caiu no governo passado, né? Infelizmente, a gente acabou dando uma decaída aí. Graças a Deus tá na prisão, né, gente? Ah, é verdade, O parece cara que vai tá na se matar. prisão, gente. Ai, gente, eu recebi essa notícia. Eu falei, gente, nem acredito nisso. Eu vi o meme, que acho que um dos filhos falou, nossa, o Brasil acordou triste. Aí era um monte de pagode, todo mundo curtindo, dançando. É isso, gente, né? É isso. O que significa para você ocupar espaços de fala como uma travesti preta, comunicadora, e como você enxerga sua responsabilidade na construção das narrativas que humanizam pessoas trans? Para mim, primeiramente, que mais uma vez tem que repetir sempre essa questão, né, de dizer a minha história. Eu não via pessoas trans na TV, Sim. a gente não via pessoas. A única coisa que a gente via de pessoas travestis eram notícias ruins desses jornais que passam de crime e essas coisas de uma maneira desumanizando e criminalizando ser travesti, que a gente não, tipo, olhava na TV, só via travesti e notícia ruim, era travesti, porque travesti roubou, gangue das bonecas, isso e aquilo. Quando a gente vem para esse período de agora, onde a gente começa a partir de Erika Hilton, né? Eu costumo dizer que teve toda uma virada de chave. Não Anti-Pocela. existe, não só Erika, existe uma questão televisiva para com as travestis. Antes e depois, Erika Hilton, Caroline Yara, Erika Malunguinho e Dani Balbi. E tem outras, agora que eu tô lembrando dessas 4, né? Que são essas 4 que foram, principalmente Malunguinho, Caroline Yara e Erika Hilton. Elas tiveram uma problemática que foram ameaçadas de morte quando ocuparam lugares na plenária. Então a gente tem essa virada de chave, onde eu lá fora comecei a entender que eu poderia ocupar lugares e poderia usar da minha comunicação algo que também vem da minha vivência, a maneira que eu poderia trazer a minha comunicação e trazer a minha voz para o mundo. Dizer, olha, tá aqui. Mas foi a partir dessa virada de chave, né? E a responsabilidade que a gente tem como pessoa trans, dentro do universo da comunicação, é grande. Porque o tempo inteiro as pessoas estão te olhando, elas esperam você errar. Sim. Literalmente, elas vão esperar você errar. E não é porque elas vão criar uma admiração absurda, mas no teu primeiro erro elas vão literalmente fazer aquilo que elas mais gostam, tacar pedra na travesti, né? Porque o primeiro erro, você já está sendo apedrejado. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Obviamente algumas não têm, né? A gente não pode controlar O comportamento é decisão comportamento de outras. Sim. Existe travesti de direita, travesti de esquerda, travesti que fala besteira, travesti que faz isso. Como existe hétero, Como que existe faz, a gente é bicha, que faz. Entende? Mas a gente, com a consciência social que a gente tem, a gente sabe que a gente não pode pisar em falso, porque existe essa questão dessa responsabilidade que tu me perguntas, de que maneira que a gente tem que se comportar. E é uma responsabilidade forte. É grande, na verdade, né? Que você, às vezes, tem que estar o tempo inteiro pensando no que eu digo, no que eu falo. Peraí, pediram para falar tal coisa, será que eu devo falar? Será que eu não devo falar? Porque a gente ainda tem isso. As pessoas querem ditar o que tu vais falar na rede social.
Olha, fala de tal coisa, tipo, gente, Pix ainda não caiu na conta, né? Mas existe uma responsabilidade muito grande, eu acho que de todas nós. Falando aqui de todas nós, assim, de manter saudável, mais do que nunca, a rede social e com a nossa imagem também saudável, né? Porque para adoecer é muito fácil ali dentro. Eu tenho lembranças, olha, eu tenho 35 anos. Quando eu era adolescente, talvez um pouquinho mais velho, eu lembro muito bem um aniversário lá em Santa Cruz, falando, é porque, sabe, outra vez saímos com nossos amigos e a gente foi lá bater travestis. Era muito. Minha cidade era muito machista. Eu acho que é melhorado bastante. No Brasil também tem muito Mas era disso. tipo esporte, sair depois da festa e ir No lá. Brasil também tem muito disso. E é Acredita que tem. triste Tem. saber A gente, isso. eu escuto muito, por eu estar inserida, por trabalhar em ONG, por ter esse acesso e estar sempre junto com as minhas, mesmo as que trabalham na rua ainda, eu escuto muito ainda. Aconteceu coisa com fulana. Tem grupo de amigas que trabalham na rua, de vez em quando uma mostra, ó, bateram nessa aqui. E não é televisionado, não aparece na televisão, né? Porque quando você vai, infelizmente, ainda é um submundo. A esquina ainda é um submundo onde as pessoas não querem muito falar sobre, sabe? E acontece constantemente agressão na esquina, assim, de gente, os caras saem da balada, eu vou lá Sim. zoar com uma travesti, vou bater, vou jogar E, pedra. e essa transfobia não só também ocorre dentro da nossa comunidade. Ocorre. Como eu te falei também, quando eu comecei a visitar as boates gays, os mesmos gays me falavam que eu não tinha que cumprimentar travesti, porque senão iria ser roubado, seria assaltado e tudo isso. E eu sempre fui meio foda-se, assim. Também era tinha uma pessoa que todo mundo sabia que tinha HIV, igual, não queria, me falar, não, como você vai. Eu fui lá e beijei o cara de propósito, tinha 17 anos. Então, eu sempre, no meu conceito, se eu não queria ser julgado e discriminado, porque eu faria o mesmo. Então, Mas infelizmente você sabe que a comunidade LGBT, a gente. Nossa, a gente vai entrar nesse argumento porque todo lugar tem gente que não é, que é ruim também. Infelizmente, a nossa comunidade também não tá livre disso, de não ser ruim. Porque ainda vejo também negócio de sorofobia, é o que mais tem, gente, na rede social, quando eu posto às vezes alguma coisa, os comentários sorofóbicos de ai, passa HIV, porque é umas coisas que eu falo, gente, eu queria muito que essa em que comunidade parasse e lesse alguma coisa, assim, porque bate na porta de qualquer um, né? Você vivendo tendo uma vida sexual ativa ou não, você tá suncito ali a contrair um vírus, ser infectado, né? E algo que anteriormente também estávamos falando em produção audiovisual, eu não me lembro o nome dele, Rodrigo Tardelli, acho que é. Eu sei qual que é, as máscaras. Não, a gente estava falando, ainda não saiu no ar. A gente estava falando do que mais a gente gostaria de ver no audiovisual. E eu estava falando, eu respondi a essa pergunta, de que precisamos ver, para o meu gosto, narrativas que não só sejam de sofrência, não por romantizar o que a comunidade vive, mas para que essas futuras crianças, que, por exemplo, crianças travestis, não só vejam que o seu futuro pode ser só sofrimento, que pode existir pessoas maravilhosas como você, que pode existir uma Erika Hilton. É onde eu entro com o contexto. Ainda é o meu estímulo de vivência, de deixar esse algo. Peraí, ela passou por isso, isso e isso. Olha o que ela tá fazendo, olha onde ela chegou, olha como ela tá fazendo. Porque dá pra gente transformar essas vidas, né? Porque a gente vê hoje muito mesmo, principalmente dentro do audiovisual, essas questões. É sempre as mesmas histórias. Apanha do pai, vai expulso de casa e não sei o quê, a bicha sofrida, a bicha. Não, gente, peraí. E eu amo uma coisa aqui, a gente até sai do roteiro. Eu amo ver roteiro de bicha pilantra, que mata, que rouba. Humaniza, entendeu? Que humaniza. Tá aqui, ó. Sabe aquela pega, a gay é marginal, a gay faz isso, a gay é de uma gangue. Sabe que sai daquela historinha da gay sofrida, a gay bate nos outros. Eu amo ver pra mostrar, não, peraí, não tá sofrendo, ela tá batendo. Entendeu? Eu gosto de Teve no jogo de, como se chama? O da Netflix. Jogo de bicho, né? Jogo, Eu vi aquela história, eu falei, gente, é isso, eu adoro ver pro povo ver que
A nossa comunidade é tipo isso, tem de tudo um pouco. Assim como tem a travesti que apronta, tem a gay que apronta. Eu rio muito dessas E o gay não precisa só ser cabeleireiro, também é pedreiro, também A bichinha sofrida, gente. O povo acha que, tipo. E agora a gente tem a gente tem as gay maloqueiras, né? Aqui em São Paulo. Vocês já viu as gay que são meio que marginalzinha, tatuada, que você olha parece que é hétero. Você vai abrir a gay. Você vai olhar a gay mais feminina Acho que que o quê? Eu acho no Tremembé estava tendo uma coisa assim, porque havia um preço Gosto, que estava gosto. usando calcinha, mas ele estava já solto, e ficou, eu jamais ali é maricona vi. enrustida, ali é maricona enrustida da calcinha. Aham. É a nossa comunidade, é cheia de coisa. Isso é como você enxerga a contradição entre o consumo massivo de conteúdo mais 18, envolvendo pessoas trans, e a rejeição pública e transfobia. A gente vai olhar, eu já fiz conteúdo, trabalhei como atriz pornô, gente. Eu nem tenho, faz parte da minha história, eu tenho alguns filmes. É o contraste, né? Eu rejeito, mas eu quero. Quando a gente vai falar o conteúdo massivo, é o país que mais consome pornografia. Trans e é o que mais mata, né? E com a contabilidade desse ano também, a gente vai pro 17º ano como o que mais mata. E aí a gente vai entender como que o ser humano é ruim. Né? Como que o ser humano é maldoso. Principalmente o homem, né? E tem muito também, a gente vai falar da mulher cisgênero, porque eu já passei por agressões que partiu dessas mulheres falarem para os seus homens para eles agredirem. Entende? E aí tu fica falando, gente, que maldade. Eu recentemente tive uma amiga, Paty, agora, não sei se você viu nas notícias, que os vizinhos foram espancar ela. Meu Deus. 5 pessoas foram espancar ela com faca, paulada. Com faca. Cortaram ela, cortaram a cabeça. Aí como é que você entende? Como é que. Tipo, é uma pergunta que, por muitas vezes, eu costumo dizer que eu fico sem resposta, porque eu não entendo a maldade humana. Eu ainda me pergunto muito de como pode a gente incomodar tanto e ser tão amado ao mesmo tempo. Amada, né? Ser tão fetichizada, né? Que no momento de tesão ali, assistem os filmes, que é uma beleza, mas ao mesmo tempo entra em contradição com os seus eus, porque acham que homem que se envolve com travesti é gay. Tem esse contexto também, né? De achar que eu sou gay, peraí, eu consumo, eu acho que eu sou gay enrustido e eu preciso esconder que sou gay enrustido, eu vou lá e vou bater pra esconder. Quando a gente vai botar num contexto que mulheres travestis e trans são mulheres, então você tá lidando com uma figura feminina. A genitália não importa. Eu costumo falar que sexo não tem sexualidade. Quando você tem relação sexual com alguém, independente se você não tem sexualidade, você está se relacionando, Sim. né? Obviamente, para ter sexualidade afirmada, você tem que conviver e viver uma sexualidade. Eu gosto de menino, eu vou sair com menino e eu vivo com menino a minha vida inteira, socialmente, todo mundo sabe. Outra coisa, nem sempre. Outra coisa é você ir ali, ter um tesão com uma travesti, gozar, um beijo, tchau. É tesão, acabou. Você vai voltar à tua vida normativa, você vai estar casado com mulher, você não tem, talvez até tenha vontade de viver com uma travesti, mas não tem coragem, né? E aí entra essa contradição de, eu vou bater pra me esconder, como acho que muitos de nós passaram, assim, de, o primo que bate, mas queria escondido, que eu passei por dessas, né? O primo que bateu, mas queria, me forçou, entende? São várias questões aí que a gente vai levar pra fora do social, que eu acredito que seja do mesmo modo, ao não se aceitar o sentimento que tem carnal por outro ser humano, independente do que ele é, fazer o bater naquela pessoa. Tal qual também como a gente vai puxar para violência contra a mulher, né? Eles batem, ao mesmo tempo amam e matam. Né? A gente vai falar num país que, ao mesmo tempo que mata mulheres trans e travestis, é um país completamente machista, misógino e que violenta o corpo da mulher cis também, de uma maneira tão absurda, você fala, caraca, mano, que homem que o Brasil criou com esse processo de cultura, cristianismo, militarismo, direita, é tudo fruto daí. É tudo fruto desse povo. O que bate na mulher, o que agride a travesti, é sempre do mesmo buraco que eles saem. Da mesma cabeça. Cristianismo, machismo, misoginia, sou de direita, sou Bolsonaro, sou isso. Mas você vai ver o histórico do cara, é o pior possível. Às vezes eu penso quantas denúncias de agressão chegam a ser punidas, né? Quase pouquíssimas a gente vê. Porque nem tem muito essas denúncias. A gente precisa começar a fazer. É um processo. Eu recentemente passei por uma agressão e
Pra mim também aquilo foi um tabu de ir lá falar e mostrar pras meninas, apesar de ter sido uma exposição muito grande, que a gente se expõe vulneravelmente falando, olha, passei por isso, apanhei, pra que outras pessoas também tenham esse mesmo tipo de atitude. De a travesti apanha, a primeira coisa que ela pensa é, eu não vou na polícia porque não vai dar em nada. Sim. E aí diminui as denúncias. Então, como é que a gente vai falar de criminalizar algo? A gente tem a transfobia que está equiparada ao racismo. Se a gente não consegue trazer com que essas denúncias apareçam, e não é porque não tem, que elas não querem, é por medo, porque a polícia não tem como, não sabe como tratar, às vezes trata de uma maneira qualquer, às vezes não sabe, Às vezes você fala, você merece, né? entendeu? E aí acaba que deixando de lado, a gente acaba nem sabendo às vezes, nem tendo denúncia. Alguém que eu entrevistei também, Rafael Gonzaga, vocês conhecem ele, que foi faz um ano, acho, ou quase dois. Tava com o marido em uma padaria por acá. Isso. Ele foi atrás da denúncia, mas demorou um ano e um pouco, graças a Deus, deu certo para Com ele. uma moça que ficou falando as Sim, besteiras, né? mas, o Rafael já era alguém em redes sociais conhecido, e mais ainda a comunidade compartilhou muito essa denúncia. Sim. Mas o que acontece da pessoa que é comum, que Aí entra tem esse... também a questão, vamos lá, foi uma bolsonarista que agrediu ele. Sim. E aí a gente vai entrar num contexto político que todo mundo foi pra cima, mas porque as pessoas, será é até maldade pensar, mas será que foi mesmo pela questão que era o Rafael, o menino gay que estava sendo ofendido? Ou porque a gente vai botar mais um bolsonarista ali naquele lugar? As pessoas deixam de lado. Opa, vamos tacar a pedra no bolsonarista. Ah, se bateu num gay, isso, aquilo. Você entende? Porque grande parte dessa comunidade que às vezes cobra é aquela mesma que vê uma travesti apanhando e diz, não posso fazer nada. E aí são muito seletivos com aquilo que eles vão cobrar da sociedade, né? As pessoas são seletivas com quais lutas elas querem, o que elas querem opinar. E por muitas das vezes, triste que seja, a travesti às vezes não é interessante para eles falarem, entendeu? É bem complicado. Como o selo Vitória transformou sua visão sobre a inclusão real de pessoas trans no mercado de trabalho? E quais são os obstáculos que ainda afastam pessoas trans de oportunidades profissionais na atualidade? Primeiramente, mandar um beijo pro Selo Vitória, minha patroa, gente, minha chefe maravilhosa, a Vicky, a Dani. O Selo Vitória, eu já tinha essa preparação, né? Já venho maturando. Eu trago a mim mesma como exemplo de alguém que conseguiu sair do mercado informal, prostituição, e conseguiu transformar a sua vida. Então eu já venho com este encargo e alcanço ali com o Selo Vitória recebendo o convite de ser embaixadora. Hoje a gente vai estar fazendo uma transição para transformar o selo em uma ONG. Pergunta sobre a empregabilidade, o que a gente está lutando para mudar. Não só a questão das vagas de trabalho, mas a gente precisa muito despertar também o interesse nessa comunidade, na nossa comunidade em geral, porque agora a gente vai atender a sigla inteira, não vai só voltar para pessoas trans e travestis, mas o foco a gente ainda vai continuar ali, né? A gente precisa fazer as nossas entenderem e os nossos entenderem que eles podem ocupar esse lugar. Quando a gente vai falar de empregabilidade, muitos lugares estão sendo ocupados por meninas trans mais novas, meninas que estão se preparando para o mercado, que estão tendo uma oportunidade, mas quando a gente vai falar de uma 35 mais, uma 40, que passou a vida inteira se prostituindo, ela tem medo, né? Porque não teve formação. Eu mesmo fui uma pessoa que, há 3 anos atrás, eu não tinha currículo. Eu fui garota de programa a vida inteira. Eu nunca achei que hoje eu ia ter um currículo tão vasto, assim. Eu até me orgulho muito. E fazer essa mesma transformação, mostrar para essas meninas que a gente não criminaliza a prostituição. A prostituição é uma opção para todas. Ela não é criminalizada pra gente. Se quer fazer, faça. Mas a gente sabe também o quanto que é cansativo, o quanto que ela tem uma data ali de validade, porque você envelhece, teu corpo não é mais o mesmo, tua cabeça não funciona mais igual, você cansa. Sim. Então, fazer com que elas entendam que elas podem ocupar outros lugares é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque você está lidando com pessoas que vêm literalmente traumatizadas de uma vida inteira, rechaçadas e sendo donas do seu próprio negócio. E quando a gente vai falar de travesti, a gente já é empreendedor a vida inteira, porque a gente cuida da gente mesmo, a gente cuida do nosso dinheiro, a gente empreende, mas aquilo que a gente impõe no mercado é o serviço, né? Que o corpo a gente não vende. Ninguém vende o corpo na esquina. A gente vende serviço.
O corpo é onde você utiliza uma ferramenta para vender aquele serviço, mas ninguém vende o corpo na esquina como as pessoas dizem. Ai, eu vendo meu corpo para ganhar vida. Não, a gente vende serviço. Está vendendo um serviço. Porque se não vai vender, como é? E aí? Ah, vou levar o peru comigo. Toma meu braço. Toma o braço. Não, entende? Sexta-feira. Tem isso. Então, trazer essa mentalidade, essa mudança de mentalidade ainda é um desafio muito grande pra gente. Como que está sendo a... Você está achando, porque o que acontece? Faz um tempo, eu entrevistei o fundador do Casa 1, Maravilhoso. que está tendo, acho que estava quase um problema, fechando, sim, sim. ou talvez feche. A comunidade dá uma ajuda, mas Casa 1 é está casa de faltando. acolhimento, sim. Sim. E ele, nesse podcast, ele explicou que só tinha uma empresa que estava ainda ajudando para patrocinar. A gente, aí, como eu te falei, a gente está maturando essa questão, a gente está transformando em ONG. A gente hoje está debatendo de frente. Tudo que é modelo, que é nos Estados Unidos, vira modelo no Brasil. E muitas empresas estas que antes tinham essa responsabilidade para com a diversidade, para com a comunidade LGBTQIA+, sofrem boicote lá. E não, às vezes não é porque eles não é porque nem querem, porque tem a verba. Mas quando a gente tem uma pessoa na frente de um governo que está ali te ameaçando, falando, olha, eu não quero, e está trazendo uma outra construção, obviamente que eles não vão perder, né? Prefiro não estar envolvido. Tanto é que a gente vê a publicidade caiu para pessoas LGBTs, a gente viu uma margem cair, imagina para as ONGs. Claro. Mas a gente ainda tem um governo, a gente torce que esse governo não mude, ou que se mudar que venha para um governo progressista como esse, que continue também os vereadores, os deputados que liberam as verbas, que apoiam esses projetos, quando a gente vai falar de ONG, para que a gente consiga trazer a mudança social. O terceiro setor, ele é de extrema importância, porque é através do terceiro setor que a gente consegue fazer essas mudanças sociais, criar os projetos, que as ONGs recebem esses aportes para que a gente consiga projetar, para que a gente consiga trazer mudança e consiga, através do nosso trabalho também, fazer com que o governo note aquilo que deve ser mudado, porque constantemente a gente leva relatório, a gente demonstra. Trabalhar com ONG é uma coisa muito louca, assim, que você está o tempo inteiro tendo que estar demonstrando aquilo que você faz, porque é prestação de conta, a gente presta conta, né? Como vocês conseguem diferenciar uma empresa que verdadeiramente está comprometida com nossa comunidade de alguém que só quer fazer o marketing de... Cara, eu sempre penso nisso. Obviamente que a gente sabe quem a gente entende. A gente consegue entender aquela empresa de dentro. Sim. Porque quando você vai pedir apoio, que você nota que grande parte do RH ao marketing, as partes sociais, é tudo cheio de LGBT, aí você já entende que a empresa ali já é... Peraí, essa empresa aí tem algo diferenciado. Obviamente, a gente sabe que tem sempre aquela que vai usar como token, que vai usar o Pink Money, como tokenismo. Mas, gente, quando a gente vai fazer projeto, a gente precisa movimentar o projeto, a gente precisa fazer as coisas acontecer. Obviamente que a gente não pode vender a alma ali para certas situações, porque é uma mão de troca, né? A gente troca favores. Então, você tem que prestar muito bem atenção quando você dá suas mãos, quando você fecha uma parceria de um projeto, quando você recebe de uma certa empresa, de um certo político. Claro. Você não vai querer se sujar, né, meu amor? Tem políticos que eu não chego nem perto, assim, digo, pelo amor de Deus. Mas trabalhar com política pública também é isso. Às vezes a gente tem que respirar o mesmo ar de uma pessoa que a gente odeia. Já pensou que fala, eu tolero até fui apoiado por tal pessoa? Gente, então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque Não quando a cobrança vem, ela vem. O que precisa mudar na escola para que ela deixe de expulsar corpos trans e se torne um ambiente seguro de permanência? Eu acho que esse ano, principalmente, a gente teve um avanço que o Alexandre de Moraes, ele trouxe essa questão de falar de gênero e sexualidade, ele tirou o bloqueio que estava tendo, que havia uma lei que a gente não poderia falar. Eu acho que a reeducação, que eu acho que ninguém influencia uma criança a ser gay e ser LGBT. Sim. Acho que inserir essa educação de gênero, sexualidade e também antirracista dentro das nossas escolas é o melhor passo. Eu acho que é algo que o governo tem que pensar muito bem. Nós também, como sociedade, como terceiro setor, podemos atuar de uma melhor maneira para trazer essa reeducação, principalmente aos professores, porque, na verdade, quem precisa ser reeducado são os professores.
Eu recentemente tive uma discussão com um dos meus professores que tem uma mentalidade completamente horrenda. Que eu falo, gente, como que pode um professor estar falando tal coisa? Eu acho que, acima de tudo, entender, fazer com que esses professores entendam que não é que eles estão proliferando algo que estão cometendo algum pecado, que a maioria é católico, né? A maioria é cristão, mas reeducar esses professores para que eles entendam que eles vão estar formando uma sociedade igualitária, antirracista, não xenofóbica, não transfóbica, não homofóbica. Eu acho que pensar muito no corpo docente da escola. Acho que seria uma boa. Porque os alunos vão e vêm. O corpo docente está sempre ali. São eles que causam a mudança. E a gente não nasce, né? Racista, Eu transfóbico. vou pegar um pãozinho. Pode, Vou pode. dar pra É tão uma delícia, viu? Eu gosto desses pãezinhos. Aí cada vídeo de crianças que você fala com elas, faz um estudo social e você vê a inocência, né? E como é, em verdade, o contorno social começando com a casa, né? Mas a escola é muita responsabilidade, a gente gasta quantas horas no dia lá? Às vezes você está mais tempo com os professores que com os pais. Uhum. Então, A gente vai notar, agora São Paulo vai vir com tempo integral de escola e tal. As crianças vão estar o tempo inteiro na escola, gente. Eu já conheci crianças e vi crianças que, nossa, alguém falou alguma coisa e a criança falou, epa, tá errado. E eu falo, não, ótimo. gente, pô, que fofo. Entende? As crianças não, elas são o espelho daquilo que elas veem. E também tem que entender que os pais também têm que ter esse entendimento, né? Fazer com que os professores façam esse entendimento com os pais, façam eles entenderem o que está sendo ensinado, que eles estão transformando seus filhos em crianças melhores e não em mais uma criança ruim para a sociedade, né? Eu acho que os pais também têm uma grande responsabilidade, porque de nada adianta a escola ensinar e tá dando um péssimo exemplo dentro de casa, né? E eu acho que toda a escola tem a obrigação de ter políticas anti-bullying. Se você não vai ter políticas, se você precisa ter essa política anti-bullying, você tem que ensinar ou tentar mostrar tolerância entre os alunos, porque você o que vai pregar se você não está fazendo, não está oferecendo informação suficiente para essas crianças se formarem? Eu ainda tenho esperança nas crianças do nosso país. Eu ainda vejo ele como eu ainda os vejo como o futuro da nação. Que é assim que a gente fala, essas crianças são o futuro da nação. Esse é um texto que já é antigo aqui no Brasil. Teve uma vez que havia supostamente o kit gay, que eles... Nossa! Uma madeira de neca, uma madeira de piroca, gente, foi bem problemático. Uma madeira de... Uma madeira de piroca, foi coisa do Dito Cujo, lá do... Ah, gostei de falar o nome daquele cão, gente. Até pesa o ambiente, mas é a Nicole, a deputada Nicole. Quais ações concretas poderiam reduzir a violência contra as pessoas trans no Brasil e que mudanças você considera urgentes no sistema de justiça e segurança pública para proteger vidas trans? De fato, a gente vai falar de mudança, a gente tem que entender que a lei ela precisa ser cumprida. Sim. Né? Mas para que essa lei seja cumprida, de fato, a gente precisa denunciar. E muito da violência que ocorre contra pessoas trans no Brasil, ela não é denunciada por medo, porque a polícia não é preparada ou já está ali conivente com o que está acontecendo. O que a gente tinha mencionado anteriormente. A gente anteriormente mencionou isso. Para que as coisas melhorassem, eu acho que um bom acolhimento da polícia também, né? Acho que a polícia também tem que... Quem recebe a denúncia tem que ser um pouquinho mais humanizado. Tem que entender o outro lado. A gente ainda vive em um país que vive resquício de uma Operação Tarântula, não sei se você conhece, ela na ditadura militar, travestis eram perseguidas pela polícia, eram presas por vadiagem, muitas desapareceram na ditadura, eram jogadas dentro do camburão, passavam 2, 3 noites, umas não voltavam para casa. E esse código da polícia de tratar essas mulheres trans e travestis, ele ainda é prevalecente na polícia. Que a gente queira dizer que não, ainda existem policiais que têm essa mentalidade, porque é passado, né, de coronel e vai ensinando. Então, acho que a polícia tem uma grande responsabilidade para essa melhoria sobre questões transfóbicas e violência. Porque de nada adianta a gente ter uma lei que trabalha com a equivalência com o racismo, que é a lei antitransfobia, e no momento da gente fazer uma denúncia, a gente não ser escutada. Ter medo. Porque a polícia ela é feita para te ajudar, claro, socialmente. Mas quando vai falar com uma travesti, a travesti ela não vai querer ter
esse tipo de contato, que a gente tem medo da polícia. Eu literalmente, de verdade, eu tenho medo da polícia. Apesar de ser uma pessoa que não devo nada pra ninguém, tenho a minha ficha super limpa, não tenho comportamentos que são antissociais ou que são considerados criminosos perante a sociedade, mas eu tenho medo da polícia. E como eu, existem muitas. A polícia não deveria eu não deveria ter medo da polícia. Deve existir violência policial para pessoas trans na rua, por exemplo. Apesar de que a prostituição não é ilegal aqui. Não é ilegal, não é ilegal. Hoje deu uma diminuída, né? Porque eles não podem mais fazer como antes. Mas ainda quando eu cheguei aqui, a polícia corria atrás da gente. 25 anos atrás tá aqui. Pouquíssimo tempo. Eu corria de polícia na rua. Corria de cachorro, porque eles vinham com cachorro. Davam borrachada. E qualquer coisa que você falasse, eles jogavam como. Agressão à Não, autoridade, é. desacato à autoridade. E levavam preso. Tipo, como que tu vai confiar numa polícia dessa? Hoje em dia, obviamente, eles não podem, porque tá muito explícito. Mas ainda existe uma violência muito grande. A primeira violência deles é tratar a gente de ele. Né? Que pra eles ainda é ele. Por mais que tu esteja com teu documento retificado, a polícia muitas vezes ainda trata as meninas como ele. Tem uns comportamentos absurdos assim. Então, como é que faz? Como que tu consegue mudar a visão de um país e o comportamento social se a própria polícia também é violenta? Entende? Como é que as pessoas... Porque as pessoas vão bater em travesti e vão falar, chora, a polícia vai chegar, vai dar razão pra mim? Vou bater nela. A polícia, quando você bate numa travesti, primeiro ela vai chegar em quem bateu que tá errado pra perguntar o que aconteceu, em vez de chegar primeiro com a travesti. Nunca é a travesti que vai fazer a denúncia. Não existe Primeiro uma vai... igualdade de... E qualquer sinal, qualquer fala que essa pessoa tenha de dizer, ela tentou me roubar, e às vezes nem é isso. Ela tentou me roubar ou ela fez isso. Quem vai ser escutado e quem vai ser ouvido verdadeiramente vai ser aquela pessoa ali que cometeu a violência. Porque ela quis, às vezes. Não é nem porque teve algum problema, porque ela quis. E a travesti nunca vai ser escutada. Ou vai ser escutada por segundo. Até que prove o contrário, como é que fica? Né? Então, acho que a mudança também dessa questão da violência, foco novamente, que eu acho que a polícia tem que ter uma grande responsabilidade. E demonstrar que eles estão abertos e estão preparados para receber uma mulher trans, uma travesti ou um homem trans, aí fazer uma denúncia sem julgar aquela pessoa e sem perguntar se é verdade. Porque eu acho que no fundo eles devem pensar, né? Será que é verdade? Entende? É bem sobrecarregado. Acho que Existe apoio jurídico público, tipo, de graça para esse não tipo? direcionado para pessoas trans e travestis. Você tem, se você não tiver um advogado, você vai ter ali o órgão público que vai te atender, né? Obviamente, a gente nas ONGs, a gente indica um ou outro, tem sempre alguém que... Eu mesma tenho 2 advogadas maravilhosas, a Dilmara e a minha outra advogada, que é a Carol Novaes, que é maravilhosa, 2 pretas lindas, mas porque são minhas amigas, então acaba... Mas dentro do órgão público é o mesmo sistema para todos. Quem dera tivesse lá uma repartição, advogado para travesti, ótimo, seria lindo. Acho que ajudaria muito, mas não é assim que funciona. A transfobia será desigual entre mulher trans e homem trans? Cara, eu não consigo te falar porque eu acho que não é meu lugar de fala. Quando a gente vai falar da questão das transmasculinidades, né? Dos homens trans. E aí, dentro do universo deles, que eu também vivo esse universo, porque eu tenho diversos amigos, graças a Deus, tenho os amores da minha vida. Meu namorado é um homem trans. Mas a gente entende que tem os recortes raciais também, tem os homens trans pretos que estão ali à frente daquela violência toda porque são pretos. E então, acho que a transfobia, do mesmo jeito que toca na gente, toca neles, né? Mas eles, acho que tu deveria convidar um menino trans pra vir aqui. Já convidei. Já? Quem é? Depois eu quero saber. Eu vou te mostrar depois. Um maravilhoso, lindo. Ele é cantante. Ah, já sei, meu amigo. Nick. É o Nick? Não é o Nick que foi pro... Não é? Enfim, por aí vai. Tem vários, eu conheço vários. Mas já. Eu tô gostando muito do podcast, porque, sei lá, eu sou o primeiro neto, então eu amo ouvir histórias, amo conhecer das pessoas, amo aprender, e você aprende de todo mundo, né? Desde o mais pequenininho até o mais adulto. E é tão gostoso a experiência humana, inclusive, por mais... Troca. a troca de informação. E é gostoso também, porque
E minha experiência como homem gay cis vai ser diferente de outro homem gay cis. A transição tua vai ser diferente da transição de outro. Então, somos tão diversos e tão gostosos de conviver e conhecer que eu tô amando isso. Os meus são pequenos planetas e um universo que se completa, assim, tipo, cada um com a sua maneira de cuidar do seu planetinho, né? Quais novos projetos, desejos ou movimentos você pretende colocar no mundo nos próximos anos? Vem algo de política por aí? Não, 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 pelo amor de Deus. Bom, eu vou entrar agora, vou começar a fazer a faculdade de Relações Internacionais. Eu tenho que vou estar inserida na política, não tem como. Meu corpo é político, eu tô sempre no meio das minhas. Mas os meus projetos, primeiro os pessoais, é a questão de ir à faculdade. E os próximos também. A gente tá com 2 projetos que vão vir aí pelo Vida Nova, que é o Instituto de HIV e AIDS, onde eu trabalho, onde eu presto serviço, né, que fica ali na Zona Leste. E a gente vai vir com 2 projetos novos. Eu não posso dar muito spoiler, mas são projetos voltados para a educação de jovens, voltados para prevenção, antissorofobia, muita coisa. Vai vir com apoio de uma maravilhosa, que eu também não vou dar o nome, que eu não posso. Simples, mas a gente vai estar vindo com um projeto novo para jovens, para falar de HIV e AIDS na região da Zona Leste. Você está vendo alguma melhora na percepção de que todo mundo tem que se cuidar e prever HIV? Porque ainda acho que existe muito do hétero que acha que não. Não, eles acham que eles são intocáveis. O que acontece? Hoje mesmo eu estava lendo notícias de aumento dos casos de HIV e não sei o que, e sífilis. Quando a gente nota que está tendo esse aumento, as pessoas se assustam, mas é porque, para eles constatarem um aumento, é porque as pessoas estão indo se testar. Então, não é óbvio que é um problema a gente saber que as pessoas estão se infectando, mas ao mesmo tempo você para pensar que as pessoas estão indo se testar. O quanto importante é a gente saber quem está infectado, quem está vivendo com HIV, quem contraiu uma sífilis, quem está com HPV, porque a gente está tendo. Aquele número passa a ser um CPF, ele não é um número ambíguo que ninguém sabe quem é. Não, ele é um CPF, e a partir dali a gente consegue tratamento. A gente consegue inserir aquela pessoa em tratamento. E logo a taxa cai, porque se está se tratando. Claro, né? você não Porque contagia. o ruim é não saber se está subindo ou se está descendo. O ruim é não saber. O ruim é estar parado, estagnado. E isso é ruim. Porque aí você vai entender que as pessoas não estão buscando algum tratamento. Mas quando a gente sobe o número, é alarmante. Mas a gente sabe que as pessoas estão se cuidando. E isso pra gente que faz parte do movimento de HIV e AIDS, que trabalha, que tá em ONG, que tá ali tendo o acesso direto a esse público e às informações, pra gente, poxa, tá tendo a adesão, as pessoas estão indo buscar tratamento, as pessoas estão indo se testar, né? As pessoas estão indo buscar um PrEP, as pessoas porque eu acho que a inserção, principalmente quando entra, a gente vai falar do PrEP agora, foi algo muito bom também, que a gente teve uma queda de infecção de HIV muito grande. Tem pessoas que morrem de AIDS, né? Porque se você faz o tratamento, pode ser que o seu número seja alarmante de aumento de casos. Mas a gente sabe que a gente vai tratar aquele número ali, entende? Então, pra gente é preocupante ao mesmo tempo, mas a gente sabe que a gente tem, graças a Deus, um bom SUS que vai cuidar dessas pessoas, se obviamente elas também se cuidaram. Porque não parte só da gente, né? A pessoa precisa entender que ela precisa se cuidar também. Com esta voz ainda, você acha, gente, absurdo que continue tendo esses tabus que chegam com perguntas ignorantes sobre HIV? Como? Com esta voz ainda, ou desinformações, você recebe? Cara, eu recebo, é uma pergunta que eu sempre, é que as pessoas ligam, é um tabu muito grande, que as pessoas ligam a imagem do HIV a uma pessoa em estado final. Sim. Quando você vai falar, eu vivo com HIV, as pessoas imaginam que você tem que estar em putrefação. E é um tabu muito grande para as pessoas entenderem que o HIV é tratável e que você não vê ele na cara de ninguém. É um tabu muito grande isso para as pessoas, você entender que qualquer pessoa, do teu vizinho, ao teu primo, ao teu marido, ao teu irmão, que tem uma vida sexualmente ativa, essa pessoa ela pode contrair se infectar. As pessoas não têm isso na cabeça. Elas acham que ainda tem um certo público e que para você estar com HIV, para você viver com HIV, você tem que estar com a imagem de alguém que tá morrendo. Eu recebo em hospital às vezes. Aí eu vou, como eu sou aberta publicamente, porque eu vivo com HIV. Nossa, nem parece. Eu falei, gente, Deus, tá. como assim tem que ter uma cara? Eu tenho que ter uma cara, tem que ter escrito? Não, gente. Viver com HIV também é viver saudável.
A gente tem uma vida saudável. Ou que né? ter relacionamento fechado é garantia que você não vai ficar Não, meu amor, contagiado. pior ainda, viu? Que esses fechados é que é o perigo, né? Que você sabe. Quando você olha para sua trajetória, qual legado você sonha deixar para quem está, para pessoas que estão vindo agora? Eu acho que é deixar um bom sinal de vida, de demonstrar que tudo é possível. Que quando tu tá falando com uma travesti, que nasceu um menino, designada para ser um menino perante a sociedade, mudou tudo que tinha que mudar, e mais além mudou uma história de vida que era destinada a estar numa esquina ou morrer de qualquer outro jeito. E aí eu deixo esse legado, assim, de opa, dá pra mudar. Acho que a melhor coisa dentro da minha história de vida é as mudanças que eu tive e a perseverança que eu tive de ter conseguido chegar a lugares onde há alguns anos atrás eu achei que eu não ia estar, porque de verdade pra mim é muito, ainda não me assusta, mas eu ainda paro pra pensar muito. Porque o meu plano de vida era sempre ser garota de programa. Tipo, de repente minha vida mudou de uma hora pra outra e eu tô ocupando lugares e ajudando pessoas e falando sobre coisas. E que eu tô tentando mudar uma sociedade que pouco a pouco a gente mudar uma pessoa já é muita coisa. Então é deixar isso, deixar a minha história como uma história de vida de que tudo é possível. Que nada está escrito como você pensou Tudo é possível. anteriormente, né? Entende? É isso. Eu quero deixar isso pras pessoas, assim. Parei com o livro agora, o livro tá paradinho, porque tanto trabalho, tanta coisa, mas. Tá escrevendo um livro? Tá, eu tô escrevendo, já tem alguns anos que eu escrevo sempre de pouco em pouco, que eu sempre tenho, ou acontece alguma coisa, mas eu quero também ter um bom final pra deixar pro livro. Entende? Fazer a seleção dos melhores momentos da vida, mas deixar um bom final. E aí acaba que eu começo a trabalhar, fazer e para. E você escrever um livro, você escrever o livro da sua vida, mexe muito contigo. Então, Sim. você precisa cutucar coisa, Na fazer coisa, falar, terapia foda, né? peraí, eu preciso deixar isso aqui quieto, porque a gente precisa trazer lembranças que às vezes a gente não quer, mas precisa ter essa importância dessa lembrança ali. E brevemente, se Deus quiser, acho que no final enfim, no final, meio do ano que vem, acho que eu consigo terminar. E só te agradeço muito por estar aqui. Quais são tuas redes sociais para ver o endereço do log? Ó, eu tenho as minhas redes sociais. Primeiramente, eu vou pedir para vocês seguirem o Instituto Vida Nova, que é o iVida Nova, que é onde eu trabalho. As minhas redes sociais é Isabelle com Z, Abelli, Potter, igualzinho do Harry Potter. E é de Porque família. gosta de Harry É de Potter? família, é de família, é de Família. família. Minha avó era filha de ingleses. E lá vocês vão encontrar um pouquinho um pouquinho de tudo da minha vida. Seja o HI Vlog, seja as questões que eu também estou abordando agora sobre uso de redução de danos, de tudo você vai achar ali. E ali você consegue também entrar em contato para entrevista, para parceria, para um pouquinho de coisa. E só te agradeço muito por estar aqui Imagina, comigo. eu te agradeço. Ficou lindo, acho que vai ficar linda essa entrevista. Obrigado. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder as próximas notificações. Um beijo.